Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória, pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por Cristo nosso Senhor. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa amada Diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outras localidades, muito obrigado por começarmos a semana de atividades, já preparando imediatamente para o Natal do Senhor, com as nossas preces. Eu quero convidar você a divulgar o nosso canal de evangelização pelo qual nós transmitimos esse programa, também o programa da noite, das 21 horas. Hoje nós teremos a Escola da Fé, Eclésia Santa, em seguida a oração. E de terça a domingo, todos os dias pelo nosso canal no YouTube, às 21 horas nós temos a oração da Liturgia das Horas, as completas. São 10, 11 minutinhos. Convido você a se inscrever no nosso canal, a assinalar o sino de notificações para que você possa rezar conosco, escutar nossas pregações, as homilias que nós pregamos, as missas que celebramos e transmitimos neste canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães. Fica conosco, se inscreva lá, pede os seus amigos, seus familiares também para fazê-lo, assim você estará contribuindo para o nosso projeto de evangelização através das mídias. Neste quarto dia da novena do Natal, eu espero que você esteja vivendo a novena do Natal na sua paróquia, na sua comunidade. Queremos rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. Ele traz para nós a meditação com o seguinte tema: a paixão de Jesus Cristo durou todo o tempo da sua vida. E ele recorre ao Salmo 37:18 para fundamentar esta meditação. A minha dor está sempre diante de mim. Considera como, no mesmo instante em que foi criada a alma de Jesus e unida com seu pequeno corpo no seio de Maria, o Pai Eterno manifestou a seu Filho a sua vontade que morresse para a redenção do mundo. Ao mesmo tempo, pôs-lhe diante dos olhos a vista triste de todos os sofrimentos que deveria sofrer até a morte, a fim de redimir o gênero humano. Mostrou-lhe então todos os trabalhos, desprezos e pobreza que deveria suportar com toda a sua vida, tanto em Belém como no Egito e em Nazaré. Mostrou-lhe em seguida todas as dores e ignomínias de sua paixão, os açoites, os espinhos, os cravos e a cruz, todos os desgostos, tristezas, agonias e abandono em que havia de terminar a sua vida no Calvário. Quando Abraão levava seu filho à morte, não quis contristá-lo, comunicando-lhe a sorte com antecedência, nem no pouco tempo que precisava para chegarem ao monte. Mas o Pai Eterno quis que seu Filho, encarnado, destinado a ser vítima da divina justiça pelos nossos pecados, sofresse já então todas as penas, às quais depois deveria submeter-se na vida e na morte. Por esta razão, desde o instante em que baixou ao seio de sua mãe, Jesus sofreu sem interrupção a tristeza que o acabrunhou no horto e que era suficiente para tirar-lhe a vida, assim como ele mesmo disse: a minha alma está triste até a morte. De sorte que, desde então,
ele sentiu vivamente sofrer o peso de todos os tormentos e opróbrios que o esperavam. Todos os anos do Redentor foram vida e anos de dores e de lágrimas. A minha alma tem desfalecido com a dor, e os meus anos com os gemidos. Salmo 30, 11. O seu divino coração não teve um instante livre de padecimento. Quer vigiasse, quer dormisse, sempre tinha diante dos olhos aquela triste representação que lhe atormentou mais a Santíssima Alma do que os santos mártires foram atormentados por todos os seus suplícios. Os mártires padeceram, mas ajudados com a graça, padeceram com alegria e ardor. Jesus, ao contrário, padeceu sempre com o coração cheio de desgosto e tristeza e aceitou tudo por amor a nós. Assim, dileto ouvinte, nós entramos neste quarto dia da nossa novena com Santo Afonso, contemplando as dores e os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. No início do texto há uma tradução que fala que Jesus foi criado. Na verdade, não. É uma má tradução do texto. Ele foi gerado pelo Pai, porque Cristo é eterno como o Pai e o Espírito. Ele, designado por este amor da Santíssima Trindade, na qual ele reina eternamente com o Pai e o Espírito Santo, realizou o que nós chamamos na teologia de kenosis, de rebaixamento, vindo a assumir a nossa situação humana, defraudada, deplorável por causa do pecado. Ele assume a nossa condição humana, imperfeita, de forma imaculada, pois em Jesus não há o resquício do pecado, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, de forma eviterna. Fomos criados para a eternidade, mas não somos eternos, porque nós fomos criados. Cristo é eterno, porque Ele não foi criado, mas foi gerado pelo Pai. Assim nós vamos vivenciando esse tempo de preparação imediata ao Natal de Jesus, contemplando também os mistérios das dores de Cristo. O mundo de hoje não gosta de falar de dores, de sofrimentos. Eu creio que você já percebeu isso, prezado ouvinte. As pessoas, elas estão entrando numa ideologia hedonista que as levam a ter uma dificuldade para aceitar a dor, o sofrimento, ou pelo menos para fazer uma leitura positiva dos sofrimentos. Porque o sofrimento humano não é o fim da picada, não é o fim de tudo. Faz parte da nossa realidade, pequena, medíocre, miserável, que é a nossa realidade humana, que a gente precisa acolher sob o olhar de Cristo, sob o poder da graça de Deus, para a gente superar as dificuldades. Os sofrimentos não são tormentos para os cristãos, mas tempo de graça, tempo de crescimento, de aprimoramento interior e de grande zelo espiritual pela nossa vida e pela vida dos outros. Que a sua novena de Natal, aí na sua comunidade, ajude a fomentar esse desejo grande de sermos juntos todos de Deus. A antífona bíblica de entrada da Santa Missa desta segunda-feira, da quarta semana do Advento, nos apresenta o versículo 37 do capítulo 10 da carta a Hebreus. São Paulo diz assim: aquele que há de vir chegará sem demora. Já não haverá mais temor entre nós, porque ele é o nosso Salvador. Este versículo nos insere dentro de um contexto profundo de meditação sobre o Salvador. Nós somos cidadãos soteropolitanos,
porque nós somos alcançados pelo Salvador, Soter, Jesus, nosso Deus, a alegria de todos os homens. É nessa condição de homens e mulheres que acolhem o Salvador que vem, que nós devemos celebrar nossas grandes alegrias, nossos grandes desejos de viver em profundidade a união com nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja é tão bela, mas tão escarnecida. Alguém me dizia que um professor universitário falava para os seus alunos que a Igreja Católica é esta realidade a ser extirpada, porque é racista, é fascista, é homofóbica e tudo isso. Veja como nos atacam. Esses que nos atacam, eles são isso, fascistas, homofóbicos e racistas. E esse pseudo-mestre dizia: a confissão sacramental na igreja foi um meio que a igreja alcançou para dominar e manipular as pessoas. Veja, prezado ouvinte, onde estamos pisando. É isso que é ensinado de forma rasteira e transversal dentro de muitos cursos universitários, em que a Igreja Católica é tida como algo a ser extirpado, aniquilado juntamente com toda a tradição judaica. Há um ódio à Bíblia. Como os judeus seguem o Antigo Testamento e nós o Novo Testamento, então esse ódio da nova ordem mundial, que muitos de vocês acham que não existe, muitos sacerdotes acham que isso é conto de Coronchinha, que isso não existe, e é exatamente isso que alegra o coração do demônio, levar as pessoas a pensar que ele não existe e a sua obra também. Existe sim, está aí. A perseguição à igreja começa dentro dos ambientes acadêmicos, que logo vão pensar: matá-los será um título de honra para a história. Senhor nosso Deus, dê-nos coração que acolha teu Filho Jesus, para bem servi-lo e amá-lo nos nossos irmãos e nas nossas comunidades. Enche-nos, Senhor, com a santa alegria da preparação do Natal do teu Filho Jesus. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Boa Morte, seja abençoado você, prezado ouvinte, e toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz semana e até amanhã, se Deus quiser.